Fala galera botafoguense, tá no ar mais um vídeo aqui no canal do Estrelas Conduz. Uma boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, dia 14 de setembro. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos e aqui no canal tem dois conteúdos sempre diários, sempre 9 horas ou 5 horas da tarde, dependendo da demanda, né? Sempre tem nos dois horários, mas vídeos aqui é sempre 9 ou 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Antes da gente entrar nos temas importantes aqui para conversar com vocês do que vem acontecendo lá nos bastidores do Botafogo, peço para vocês aquela moral. Inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like, ative também o sino para você receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Botafogo. Seja membro aqui do canal também, contribua se você puder, R$ 2,99 ao mês. Tu dá a moral pro canal, ajuda a se manter de pé e ainda entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Quarta-feira, friozinho aqui no Rio de Janeiro, chovendo, tá chovendo, depois para, tempo nublado, mas temos assuntos aqui para tratar sobre o Botafogo. Lembrando a vocês também que toda terça e toda quinta-feira, 4 horas da tarde, lives aqui no canal. Comecei esse projeto aqui ontem, então toda terça, toda quinta, fora também as nossas tradicionais lives aqui pós-jogos, sempre quando termina os jogos, pode correr para cá, estamos ao vivo. Gente, assuntos, vamos lá. Eu vou começar com um importante aqui, porque eu quero me retratar, pedir desculpas ao técnico Luiz Castro. Porque saiu aí recentemente, há um tempo atrás, na mídia, que a situação dos jogadores lesionados, o Botafogo não divulgar mais, seria um pedido do técnico botafoguense. O coordenador médico do Botafogo, Gustavo Dutra, ele participou do podcast Glorioso Connection e ele trouxe algumas revelações lá importantes, e uma delas é que essa situação do Botafogo não divulgar mais a situação dos jogadores lesionados não tem nada a ver com Castro, porque isso foi decidido internamente um pouco antes da chegada do técnico botafoguense, tá? O doutor Gustavo Dutra explicou por que disso, disse que só no futebol a gente tem essa mania de ficar falando o que o jogador tem, qual o problema dele, porque se a gente for no consultório, depois que a gente sai, os médicos não ficam falando pra ninguém o que a gente teve e por que no futebol tem que ser assim. Tem até uma lógica o argumento deles, mas eu discordo um pouquinho. Eu acho que o torcedor é o bem maior do clube. Eu acho que o torcedor tem direito de saber o que acontece com os jogadores. Essa é a minha opinião. Eu acho o futebol um pouco exceção em relação a isso, mas entendo também os argumentos, entendo o porquê do Botafogo adotar essa situação para essa temporada. O Gustavo Dutra explicou que quando é necessário cirurgia, o Botafogo divulga como é que foi a cirurgia, explica os detalhes, mas tirando isso, eles adotaram aí para que essa temporada não ficassem falando toda hora o que o jogador tem para a imprensa, tá? Então não foi o Castro que pediu, foi isso decidido dentro do Botafogo antes mesmo da chegada do técnico português. Desculpe então, porque eu sinceramente, pelas notícias que saíram na imprensa, eu achava que fosse o Castro, mas não é, beleza? Botafogo Internacional, dia 16 de outubro, que poderia acontecer em Brasília. Notícia triste para a galera de Brasília, só atualizando para vocês rapidamente. A CBF vetou esse jogo aí, caso pudesse ir para Brasília, mas não vai, porque a CBF disse ali que tem um artigo que os 5 últimos jogos ali na reta final, como mandante, os clubes não podem mudar de estado, porque tá na reta final do campeonato e você não pode ficar mudando um mando de campo. A CBF alegou que tem esse artigo, como já tá na reta final do Campeonato Brasileiro, o Botafogo não pode deixar de jogar no Rio para jogar em Brasília, tá? Eu só me espanta, talvez se fosse o Flamengo da vida, talvez esse artigo, né, deixasse de existir. Só serve também pra gente. Então, possibilidades do Botafogo: São Januário, Volta Redonda, Raulino de Oliveira e o próprio Maracanã.
O presidente do Flamengo, Landim, tem um bom relacionamento com o Textor. Isso pode ajudar, talvez, o Botafogo a atuar no Maracanã. Botafogo, se quiser jogar no Maracanã, vai ter que conversar com o consórcio do Maracanã e com Fluminense e Flamengo, que administram o estádio. Existe a possibilidade também de São Januário e existe a possibilidade também de Volta Redonda. Eu gostaria muito de ver um jogo do Botafogo no Maracanã. Bastante tempo que a gente não joga por lá como mandante. Anos e anos já sem jogar lá como mandante, e o Maracanã é de todos os clubes cariocas. Vasco, Botafogo, Flamengo, Fluminense, o Maracanã é de todos nós. Então acho bacana talvez o Botafogo mandar esse jogo no Maracanã. Vai depender também da sequência que a gente vai ter até lá. Será que a gente vai estar brigando pelo G8? Como é que a gente vai estar na tabela? Como é que vai estar o clima da torcida com o clube, com o time? Porque também não adianta você mandar o jogo no Maracanã e ter 7 mil, 5 mil lá. Se a gente mandar o jogo no Maracanã, a torcida vai ter que invadir em peso. 30, 40, 50 mil, até mesmo para a gente poder matar a saudade. Mas vai depender também do Botafogo, né? Será que até lá, né? O jogo que é só no dia 16 de outubro, lembrando que lá no Newton Santos vai acontecer a situação do Coldplay, um show do Coldplay no dia 11, então o gramado do Newton Santos vai estar prejudicado para o jogo dia 16 contra o Internacional. O show do Coldplay é 5 dias antes do jogo, então o Botafogo aí está estudando algumas possibilidades, mas uma coisa é certa, vai ter que ser aqui no Rio de Janeiro, porque a CBF já vetou jogar em outro estado. Comentem aqui rapidinho. Bota aqui, Maracanã, São Januário, Raulino de Oliveira, aonde vocês gostariam de ver o Botafogo jogando aí dia 16 de outubro contra o Internacional. Eu quero falar com vocês agora sobre a situação de dois jogadores. Eu vou começar aqui com James Rodrigues, né? Sonho aí de consumo do Botafogo, que o clube até tentou a possibilidade de trazer o James Rodrigues, o colombiano, que está no futebol do Catar, para atuar aqui nessa temporada. Ele está indo para o Olympiacos da Grécia, tá bom? Ele que vai jogar com o Marcelo, lateral esquerdo, que também era o sonho de consumo do Botafogo, Marcelo, ex-Real Madrid. Então, James Rodrigues está indo aí para o Olympiacos da Grécia. Ele que desde o princípio jogou limpo com o Botafogo, disse que a vontade dele não era continuar lá no Catar, que ele estava insatisfeito, mas era ainda voltar para o futebol europeu, talvez ali para a Liga Espanhola e tal, mas acabou que está indo para a Grécia, para o Olympiacos, vai ser companheiro de equipe do Marcelo. Em relação a esses jogadores, cara, a gente tem que mudar muitas coisas ainda para conseguir atrair esses caras, né? Estrutura, várias situações, porque não adianta também trazer o James Rodrigues para cá. Claro, ele vai receber em dia, vai ganhar bem, o Textor vai pagar direitinho, mas será que o cara viria para cá comprometido com o Botafogo? Será que ele viria mesmo para abraçar o projeto, ou ele ia vir para cá só para ficar recebendo, passeando no Rio de Janeiro e reclamando do CT Lunier, que tem quase nada ainda, né? Então, assim, esses jogadores aqui a gente tem que ter um tipo de cuidado, porque na cabeça deles, do James Rodrigues, por exemplo, se ele viesse para o futebol brasileiro, ele estaria descendo um degrau na sua carreira. Ele estaria regredindo ao invés de progredir, né? Porque já que a vontade do cara é ficar na Europa, ele vindo para o futebol brasileiro, ele estaria caindo o nível na sua carreira. Então, tu trazer um cara desse para cá é muito arriscado, porque ele vai receber em dia, vai morar bem, Rio de Janeiro é lindo, mas será que ele estaria comprometido com o Botafogo mesmo para abraçar o projeto? Então a gente tem que ter cuidado com essas situações também. Tem que trazer jogadores desse nível aí, mas que abracem o projeto e queiram jogar o Botafogo. Aí eu já falo sobre o Michael, ex-Flamengo, e ele está sendo monitorado pelo Botafogo, São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro, tá bom? O Botafogo sempre teve, já demonstrou interesse no Michael, ex-jogador do Flamengo, mas a prioridade dele para voltar no Brasil é jogar no Flamengo. Ele que tem uma tatuagem do Flamengo, se eu não me engano é na coxa, cara. Ele tem alguma tatuagem no seu corpo do Flamengo. Assim, Michael, né, cara, é bom jogador, gosto, ponta direita, né? Interessantíssimo o Michael. Não sei se vale a pena investir tanto, pagar alto, talvez até possa valer, mas é um jogador que chegaria no Botafogo sendo muito pressionado, né? Porque tem tatuagem do Flamengo, mostra toda hora o seu carinho, o seu amor pelo clube rival. Então, assim, seria uma contratação meio que arriscada, né? Porque se jogar mais ou menos, a torcida vai pegar no pé, vai ficar lembrando
da tatuagem, vai falar que ele é flamenguista. Então, assim, é um jogador bom, sempre gostei. Mas essa relação dele com o Flamengo, sei, estranho. Então, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians, Botafogo, são possibilidades aí da volta do Michael para o futebol brasileiro. Voltando aqui para finalizar, quero conversar com vocês sobre o Gustavo Sauer e o Diego Gonçalves, né? Estão treinando normalmente essa semana, serão relacionados para o jogo de sábado, talvez aí, provavelmente sim, né? Voltam a ficar à disposição do técnico Luiz Castro contra o Coritiba, sábado, 7 horas da noite no estádio Newton Santos. Lembrando que depois do Coritiba, o Botafogo vai ter 12 dias só treinando para encarar o Goiás, tá? Então, depois do jogo do Coritiba, a gente vai ter um tempo de descanso só treinando para depois encarar o Goiás. Aí vai ser numa quarta-feira, 9h30 da noite, jogo no Serrinha, fora de casa. Bom, Diego Gonçalves, na minha opinião, vai voltar aí para ficar ali no banco de reservas, fazer uma sombra no lado esquerdo para o Jefinho e para o próprio Luiz Henrique. Já o Gustavo Sauer é aquele ponta direita de origem, que o Castro gosta, aquele jogador que gosta de construir por dentro. Iverson, vale a pena o Sauer já voltar como titular, já que o Vitor Sá tá quebrando um galho ali no lado direito, e o Vitor Sá, né, vem ajudando ali na marcação e tudo mais, mas vem decidindo poucos jogos pro Botafogo? Ou será que o Sauer volta no banco e o Vitor Sá ainda segue como titular? Eu acho que o Vitor Sá ainda vai ser titular nesse time do Botafogo. O Vitor Sá vem ajudando muito no esquema tático, na marcação. Ele que é um ponta esquerda, só tá tendo oportunidade pelo lado direito. E o Sauer ficou aí praticamente 2 meses sem jogar. Eu acredito que ele não já volte sendo titular não. Mas é uma boa opção para o banco de reservas. No último jogo, a gente só teve ali o Piazon ou o Júnior Santos para colocar nessa ponta direita no lugar do Sá quando ele saiu, e agora a gente já tem o Sauer, né? Então melhora muito mesmo. E do lado esquerdo ali o Diego Gonçalves fazendo uma sombra no Jefinho, fazendo uma sombra também no Luiz Henrique, e já, né, acirra ali a titularidade, já bota os caras para jogarem, correrem mais, porque agora o técnico está começando a ter várias opções para mexer no time, para escalar o time do Botafogo. Mas eu acho, na minha opinião, que o Vitor Sá ainda segue como titular na ponta direita e o Sauer começa no banco, dependendo aí se não se machucar mais, se jogar bola, o Sauer pode ganhar essa titularidade. Chegou até aqui, valeu, obrigado pela moral, pelo carinho, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Amanhã, qualquer coisa aí, assuntos importantes, eu subo um vídeo aqui 9 horas, mas amanhã tem a nossa live aqui, 4 horas da tarde, toda terça, toda quinta, conto com a audiência de vocês, estamos juntos sempre, se cuidem, fiquem com Deus, bom restinho aí de quarta-feira, Fogão, gosto mais de você do que de mim.